Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos desvendar os segredos e o passado sombrio de Lord Soth, de seus dias de glória em Solamnia, a sua maldição e desgraça como Cavaleiro da Morte. Mas antes, um aviso. Lord Soth é um dos mais icônicos personagens de Dungeons and Dragons, que figura em diversos romances, aventuras e suplementos, e este vídeo pode conter spoilers sobre esses produtos. Preparados? Então ouçam os lamentos agoniantes das Banshees do Forte Nedragard. Desvelemos o que se esconde abaixo da armadura enegrecida pelas chamas e talhada com rosas negras. Hour of Raven. Eu morri lentamente, em insuportável agonia. Quando a morte finalmente chegou, ela não trouxe alívio, pois eu fechei meus olhos apenas para abri-los novamente para um mundo vazio e sombrio, de desespero e tormento eterno. Noite após noite, por anos intermináveis, eu sentei em meu trono e escutei os espectros das elfas entoarem minha história. Mas isso tudo terminou com você, Kitiara. Lord Soth foi por muitos anos o Lorde Sombrio do domínio de Cíticos em Ravenloft, mas seu passado e origem está ligado ao distante mundo de Krynn e ao cenário de Dragonlance. Um dos mais icônicos personagens de Dungeons and Dragons, Lord Soth foi criado por Trace Hickman e Margaret Wise, e apareceu pela primeira vez na famosa série de livros das Crônicas de Dragonlance. Lord Soth é um Cavaleiro da Morte, um poderoso guerreiro que caiu em desgraça, se tornando um morto-vivo por seus atos malignos. O Cavaleiro da Morte é uma clássica criatura de Dungeons and Dragons, e suas origens remontam ao Fiend Folio de 1981. Mas Lord Soth é sem dúvida o mais famoso dentre estas infames criaturas. A trágica figura do Cavaleiro Caído de Lord Soth é inspirada diretamente na fonte de contos de cavalaria, e sua soturna armadura negra com olhos vermelhos e espectrais também se inspira na figura dos Espectros do Anel, do Senhor dos Anéis. A sua figura alta, imponente e escura, com uma voz grave como o sepulcro, também faz com que ele tenha uma presença em cenas semelhantes ao impacto causado por Darth Vader em Guerra nas Estrelas. Lord Soth tem quase 2 metros de altura, e fica ainda mais alto e imponente quando está usando sua armadura completa de cavaleiro solâmico. Enquanto era vivo, Lord Lawrence Soth era um homem carismático e assertivo, que atraía muitos seguidores. Ele usava longos cabelos na altura dos ombros, e seu rosto era marcado por um grande bigode, no estilo tradicional adotado por muitos cavaleiros da antiga Solamnia. Quando em batalha, ele usava com orgulho sua armadura de cavaleiro feita sob medida, decorada com entalhes de rosas, os símbolos de sua ordem de cavalaria. Após se tornar um Cavaleiro da Morte, sua armadura se tornou negra, chamuscada pelas chamas que incendiaram seu forte, e apenas alguns detalhes de sua armadura ornamentada podem ser percebidos em sua armadura derretida. Sua alcunha da Rosa Negra é derivada do símbolo da rosa, que ainda pode ser visto em sua armadura. Sobre suas costas, ele usa um manto púrpura, e um grande capacete cobre todo o seu rosto, enfeitado por um pendão de chumaços de cabelo negro, com apenas uma pequena viseira, onde se podem ver seus olhos avermelhados. Por baixo de sua armadura negra, Lord Soth é ao mesmo tempo um espectro e um cadáver animado. Seu corpo é esquelético e coberto por uma pele putrefada e escurecida pelas queimaduras, mas em algumas partes é possível ver a forma translúcida de seu espectro macabro, que sobrepõe a seu cadáver. Sua voz é grave, gutural e profunda, como se emergisse das profundezas do próprio abismo. Sua aparência sombria é um reflexo de sua natureza maligna e de seus graves crimes e pecados. Lord Soth tem um ódio intenso por tudo aquilo que é vivo, mas ainda mantém resquícios de seu passado orgulhoso como um cavaleiro de Solamnia, que jurou viver por seus votos e pela mesura. Ele tenta lutar de maneira honrosa, jamais atacando de forma traiçoeira ou enfrentando um oponente desarmado. Lord Soth costuma cavalgar sobre um pesadelo, uma montaria maligna que serve aos desejos de seu cavaleiro. Aqueles que se aproximam do infame Cavaleiro da Morte sentem uma poderosa aura de pavor, capaz de fazer até mesmo um Kender se amedrontar.
Em combate, ele usa uma espada negra magicamente encantada, para fazer com que seus cortes sejam profundos e suas vítimas sangrem em profusão. Além de ser um habilidoso combatente, Lord Soth ainda possui inúmeros dons místicos que o tornam quase imbatível. Ele tem uma forte resistência à magia, e alguns arcanos já relataram que feitiços lançados contra o cavaleiro podem até mesmo se voltar contra seus lançadores. Uma vez por dia, ele pode pronunciar uma palavra de poder, podendo inclusive matar um inimigo com suas meras palavras. Seus olhos vermelhos podem identificar facilmente magias e invisibilidade, e ele pode conjurar diversas habilidades mágicas, tal qual os mais poderosos magos. Relatos dizem que o Cavaleiro da Morte pode inclusive lançar uma poderosa bola de fogo de grande poder, com chamas intensas e destruidoras, como aquelas que devastaram seu corpo no passado distante. Lord Soth não pode ser afastado pelo poder da fé, e pode controlar qualquer morto-vivo inferior. Enquanto em Ravenloft, ele pode viajar através de qualquer sombra, para emergir em qualquer local de seu domínio, e jamais pode ser realmente destruído. Na impossível hipótese de ser derrotado em combate, seu corpo se tornaria uma bruma e se dissiparia, voltando a se formar novamente no interior do Forte Nedagard, alguns dias depois. Quando era o Lorde Sombrio de Cíticos, Lord Soth podia fechar as fronteiras de seu domínio quando assim desejasse. Para tanto, ele precisaria apenas cantarolar as canções infames que ele ouve das Banshees, noite após noite, com a litania de seus crimes. Logo, a sua voz se uniria à dos outros pecadores de Cíticos, e seriam ouvidas de forma ensurdecedora por aqueles que ousassem tentar escapar das fronteiras de seu domínio, que seriam então tomados pela loucura, e acabariam regressando para as terras de Cíticos. Mas o que fez o orgulhoso e poderoso cavaleiro solâmnico Lord Loren Soth cair em tamanha desgraça e se tornar este horror macabro e sombrio? A história deste cavaleiro solâmnico é uma história de amor, honra, tragédia e morte, que impactou profundamente todo o mundo de Krynn. Lord Loren Soth veio de uma família tradicional de Solâmnia. Embora não tivessem origem nobre, os Soths serviram por muitos anos aos cavaleiros de Solâmnia, até que um dia receberam por seus serviços a província de Nightlund. Embora seu pai, Enkel Soth, jamais tenha se sagrado cavaleiro, muitos de seus tios haviam integrado a Ordem dos Cavaleiros de Solâmnia, mas haviam encontrado a morte cedo em suas aventuras. Lord Soth ingressou jovem na Ordem dos Cavaleiros de Solâmnia, e rapidamente ascendeu às Ordens da Espada e da Coroa, até ingressar na Nobre Ordem da Rosa. Entre seus feitos de honra e glória estavam o resgate de 2 cavaleiros mantidos como reféns por um bando de ogres ao sul de Ergoth, ter derrotado sozinho um bando de 4 ogres e um minotauro que atacavam um grupo de peregrinos em viagem a Star, ter resgatado uma criança de uma cabana em chamas e ter defendido a honra de Lady Wandra em combate, após injustas acusações sobre suas virtudes. O carisma e a habilidade de Lord Soth o tornavam uma personalidade em ascensão e um líder nato de um fiel grupo de cavaleiros. O jovem Soth almejava um destino glorioso e refutava a vida de vícios levadas por seu pai, cujos rumores apontavam ser um mulherengo e assediador. Apesar de se gabar de suas virtudes, a ambição de Lord Soth já despontava desde cedo. Com receio de que a herança e terras de seus pais fossem contestadas, ele pediu a Caradoc, seu mais fiel companheiro de cavalaria, que assassinasse 2 irmãos bastardos, frutos das aventuras imorais de seu pai. Estes atos odiosos uniram Soth e Caradoc como cúmplices, mas o cavaleiro enxergava tais atos como um mal necessário para limpar qualquer mácula do nome de sua família e possibilitar que ele chegasse à mais alta ordem da cavalaria. Ao se tornar Cavaleiro da Rosa, Lord Soth recebeu o governo das terras de Nightlund de seu pai. Por anos, ele se dedicara a concluir o audacioso projeto de construção de Forte Dagard, uma fortaleza que era uma verdadeira maravilha arquitetônica, desenhada para que suas muralhas, ameias e torres formassem o desenho de uma rosa. Construída com um tipo de granito conhecido como Pedra de Sangue por sua cor rosada, a fortaleza era a joia de Nightlund, e uma homenagem a todos os cavaleiros de Solâmnia que haviam perdido sua vida na defesa da bondade e da justiça. Essa construção magnífica havia drenado os cofres da família Soth, e o casamento com Lady Corine Gladria
a bela filha de um nobre de Palantas, ajudaria o cavaleiro a restabelecer as economias de seu reino e ascender socialmente, bem como estabelecer domínio sobre diversas terras adjacentes à sua província. O evento foi celebrado por toda a Solâmnia como o casal perfeito, a bela donzela Corine e o valoroso e nobre cavaleiro Lord Lawrenceoff. O carismático cavaleiro anteriormente vivia uma vida de aventuras, na companhia de seus valorosos amigos e seguidores. Ao assumir o governo da província, Lord Sof manteve seus amigos por perto, mas logo percebeu que a vida de um nobre era bem mais tediosa e demandante. A relação de Sof e Corine era amorosa, ainda que este se mostrasse um pouco possessivo e ciumento. Sof acreditava amar a Corine e desejava profundamente um filho e herdeiro para seu legado. Corine parecia partilhar deste anseio, mas apesar do desejo do casal, os anos se passaram sem que eles pudessem conceber um filho, e logo a frustração de Sof se tornava aparente. Sof ansiava por uma quebra da rotina de sua vida de casado e governante, e aproveitava qualquer oportunidade para sair em expedições com seus companheiros. Em uma viagem para um torneio de cavalaria, ele e seus cavaleiros ouviram gritos de socorro vindo das matas, e logo partiram para o auxílio. O grupo encontrou um bando de ogres que havia atacado uma missão sagrada de peregrinação de donzelas élficas devotadas a Paladine, e partiu para o combate. Lord Sof e seus cavaleiros conseguiram derrotar o bando de ogres, e Sof saiu em perseguição de alguns ogres que estavam fugindo ainda com algumas das vítimas capturadas. Após derrotar todos os seus inimigos, Sof encontrou desacordada a bela Isolde Denissa, uma elfa de beleza incomparável. Apesar da elfa ter apenas um calcanhar torcido, Lord Sof colheu a desfalecida Isolde em seus braços e sentiu-se imediatamente atraído pela donzela élfica. Tomado por um impulso, ele ordenou aos seus companheiros de cavalaria que escoltassem as donzelas peregrinas a Palantas, onde fariam seus votos ao deus Paladine, mas anunciou que ele retornaria a Dagard com Isolde, pois esta necessitava de cuidados médicos urgentes. Apesar da desconfiança de Osla, a anciã sacerdotisa elfa que supervisionava a expedição, Lord Sof deu sua palavra de honra de que nenhum mal se abateria sobre a jovem Isolde, e partiu sozinho com ela para Dagard. No caminho, Isolde despertou, e cavalgando juntos, eles começaram a se conhecer melhor. A jovem e inocente Isolde era muito grata a Lord Sof por ter salvado sua vida, e mal podia esconder sua admiração e encantamento pelo cavaleiro. Nos dias de viagem que os separavam do castelo, a paixão e o desejo acabaram sendo mais fortes que os votos proferidos por Sof, e eles se beijaram. A viagem chegou a um fim, contudo, e ao chegar ao castelo, Lord Sof rapidamente ordenou que Isolde fosse levada à enfermaria, e comunicou ao curandeiro do castelo, Istvan, para que tratasse de seus ferimentos internos, deixando implícito ao curandeiro que não contrariasse suas palavras e confirmasse suas afirmações. Lady Corine teve ciúmes da jovem elfa, mas como ela poderia duvidar da virtude de seu marido, o mais nobre e virtuoso cavaleiro da Rosa, Lord Sof? Contudo, ela sentia a frustração de seu marido pela falta de um herdeiro, e o sentia se tornar mais distante e frio a cada dia. Lord Sof passara a visitar secretamente Isolde, primeiro procurando um ombro amigo para falar de seus problemas conjugais e seu desejo por um herdeiro, mas logo seus encontros se tornaram um encontro de amantes. Rumores começavam a circular pelo castelo, que se tornavam ainda mais fortes quando Isolde se recusou a regressar à sua terra natal e seguir viagem com as donzelas peregrinas, que passaram no forte em sua viagem de retorno. Desesperada e tomada pela dúvida, Corine achava que a concepção de um filho poderia salvar seu casamento, e recorreu a meios drásticos. Quando Sof estava ausente em uma viagem, ela procurou o auxílio de uma bruxa que vivia nas montanhas, e pediu ajuda para engravidar de seu marido. A bruxa alertou a Corine que esta era uma magia negra perigosa, e que o sucesso da magia dependeria da virtude de seu marido. Acreditando que Lord Sof era um homem bondoso e justo, ela aceitou a proposta, e foi fecundada por magia negra. A notícia da gravidez de Corine foi motivo de festa e celebração. Isolde percebeu que era chegar a hora de partir. Contudo, Lord Sof insistiu com a elfa, que acabou cedendo aos seus pedidos, e permaneceu no castelo como sua amante.
Os meses passaram, e Soph manteve seus encontros secretos com Isolde. Quando Corine já estava próxima ao seu parto, Isolde lhe revelou que ela também estava grávida de um filho de Lord Soph, tornando a situação dos dois ainda mais delicada. Lord Soph percebera que, apesar de desprezar seu pai, cometera os mesmos erros que ele. O cavaleiro não teve tempo para pensar sobre seus erros, contudo, pois sua esposa Corine entrara em um duro trabalho de parto. A senhora de Dagard gritava em dor e agonia, enquanto Istvan, o curandeiro, tentava trazer a criança para o mundo. Quando o parto finalmente foi concluído, a criança que veio ao mundo era uma abominação deformada e bestial. Soph rejeitou a criança, dizendo que este monstro deveria ser fruto da infidelidade de Corine. Sua esposa revelou que a criança foi concebida por bruxaria, mas acusou a própria alma negra de Soph por ter gerado uma criança deformada e demoníaca. Soph foi tomada pela raiva, vergonha e loucura, e com sua espada assassinou brutalmente Corine e seu filho. Caradoc, seu fiel senescal, manteve Istvan, o curandeiro, do lado de fora da sala. Quando Soph saiu do quarto, banhado em sangue, ele impôs a Caradoc e Istvan a sua versão dos fatos, de que infelizmente Lady Corine e seu filho haviam perecido durante o parto. Assegurando a anuência de seus vassalos, ele então ordenou a Caradoc que se livrasse dos corpos mutilados. Um rápido funeral foi organizado e os corpos foram cremados, apesar dos protestos da família de Corine. Apesar de atormentado por seus atos, Lord Soph encontrava consolo nos braços de sua amante Isolde, e os rumores sobre sua infidelidade começavam a ganhar força. 6 meses após a morte de Corine, Lord Soph se casou com Isolde em uma cerimônia simples, apenas na presença de seus companheiros cavaleiros. Neste ponto, já era evidente a gravidez de Isolde, e logo um novo herdeiro chegaria ao Forte da Garda. O nascimento de seu segundo filho foi tranquilo, e logo Soph segurou em seus braços Perador, seu filho e herdeiro de seu legado. A felicidade do casal era ameaçada pelos constantes rumores sinistros sobre os eventos que passaram na morte de Corine. Isolde dispensou os serviços de uma antiga aia de Lady Corine, quando a pegou difamando seu marido, e Miriel foi banida do castelo. Ao chegar em Palantas, a jovem aia Miriel procurou a família de Lady Corine e contou a verdade do que presenciara, e logo a alta corte dos cavaleiros de Solamnia foi acionada. Lord Soph foi convocado a Palantas, para se apresentar perante o tribunal para esclarecimentos. Ele foi acompanhado por seus cavaleiros, acreditando ser apenas um mal-entendido, mas foi surpreendido quando, ao chegar em Palantas, foi cercado por guardas e levado sozinho para a sala de julgamento. Miriel, a aia, Osla, a elfa sacerdotisa que outrora fora guardiã da donzela Isolde, e o próprio curandeiro Istval foram chamados a depor, e sob o efeito de uma magia de zona de verdade, Istvan revelou o que realmente aconteceu na morte de Isolde. Soph foi condenado à morte e seria decapitado na manhã seguinte. Seus cavaleiros, contudo, não aceitaram tal sentença. Caradoc convenceu os demais que Lord Soph era inocente e vítima de um julgamento injusto e de motivações políticas, e prepararam uma operação de resgate. Soph, humilhado, foi arrastado pelas ruas de Palantas na manhã seguinte, até o local de sua execução. Mas no caminho, seus leais companheiros o resgataram de seus captores. A cavalo, eles iniciaram uma fuga desesperada, seguindo pelas montanhas. Após uma intensa perseguição, eles venceram os cavaleiros de Solamnia que os perseguiam e chegaram ao Forte da Garda. Eles foram sitiados em sua fortaleza, e os cavaleiros de Solamnia, percebendo que seria impossível alcançar os fugitivos, declararam que Lord Soph e seus cavaleiros eram criminosos e que seriam caçados e assassinados caso deixassem o interior de sua fortaleza. No interior de Dagard, Lord Soph se perdeu em raiva, culpa, ressentimento e vergonha. Confrontado por Isolde e seus companheiros, ele se escondia em suas mentiras e se tornava uma sombra do homem que um dia foi. Deprimido, ele chegou a agredir Isolde por insistir em sua redenção. Nem mesmo seu filho lhe trazia alegria. Sua esposa, contudo,
rezava aos deuses para que seu marido tivesse uma chance de redenção. Em desespero, Soph se juntou a Isolde em preces e implorou aos deuses por uma chance de limpar seu nome da mancha de seus pecados. As preces do casal foram atendidas. Ambos tiveram uma visão em seus sonhos, e a deusa Mishkal falou a Isolde como Soph poderia redimir seus pecados. Ele deveria seguir para a cidade de Istar, onde teria de confrontar o rei sacerdote em seu templo. O rei sacerdote iria abater Soph por meio de magias, mas ele se ergueria novamente da morte, até que finalmente iria derrotar seu inimigo. Assim, ele impediria um grande cataclisma, e após tal feito, ele limparia seu nome, se tornaria um grande herói e finalmente morreria, passando para a próxima vida em paz. O rei sacerdote era um homem de grande poder, e com base em uma visão de bondade intolerante e absoluta, realizaria um poderoso ritual para alcançar o status de divindade. Se Soph falhasse em sua missão, os deuses puniriam a tolice do rei sacerdote e de seus seguidores, enviando um grande cataclisma sobre Krynn, na forma de uma montanha de fogo que mudaria para sempre a face deste mundo. Soph muito pensou sobre este sacrifício que lhe era exigido, mas incentivado por Isolde, ele assumiu a missão. Despedindo-se de sua família, ele seguiu com seus cavaleiros para a cidade de Istar. Em sua longa jornada pelas montanhas, contudo, ele encontrou 3 elfas que lhe barraram o caminho. As elfas foram enviadas para testar Lord Soph e começaram a acusar o cavaleiro de seus crimes, desde a morte de seus irmãos bastardos, a sua infidelidade, ao assassinato de sua esposa e filho e a sua fuga de sua justa condenação. Soph escutou com dor a verdade destas palavras e resistiu às provocações que lhe eram dirigidas, até que as elfas começaram a questionar sua paternidade sobre Perador, alegando que Isolde dormira com todos os homens do castelo e que Lady Corine apenas concebera com a ajuda de magia negra, uma vez que Lord Soph era infértil. As elfas foram ainda mais além, aduzindo que a profecia ouvida por Isolde era uma mentira e apenas um mecanismo para a elfa se livrar de Lord Soph, o cavaleiro desgraçado, mandando-o para sua morte, enquanto ela se deitava com todos os soldados de seu castelo. A verdade sobre os crimes realizados por Soph se somou às mentirosas provocações lançadas pelas elfas e semearam dúvidas na cabeça de Lord Soph. Tomado pelo ciúme e pela dúvida, ele atacou e trucidou as 3 elfas, que logo assumiram a forma de espectros. Ele então abandonou sua missão sagrada e decidiu regressar a Dagard, onde confrontaria a infiel sedutora que lhe havia levado a cair em desgraça. Soph cavalgou de volta à sua fortaleza e adentrou o Forte Dagard. Em seu grande salão, ele encontrou Isolde com Perador em seus braços e começou a acusar sua esposa sobre sua infidelidade e manipulação. Enquanto o casal discutia, em Istar, uma grande montanha de fogo desceu dos céus, para aniquilar o rei sacerdote em sua pretensão de ascender como uma divindade. Quando o cataclisma começou, um grande tremor sacudiu a fortaleza, e o enorme candelabro do salão caiu, despencando sobre Isolde. Presa sobre o candelabro e em chamas, ela conseguiu proteger a vida de Perador e implorou a Lord Soph para que salvasse a criança. Lord Soph, contudo, rejeitou seu filho. As chamas consumiram a Isolde e Perador, e a elfa amaldiçoou Lord Soph. Ele morreria nas chamas esta noite, mas viveria eternamente na escuridão, e viveria uma vida amaldiçoada para cada vida perdida por sua falha nesta noite. Enquanto as chamas do cataclisma varriam o mundo, Lord Soph, seus cavaleiros e o próprio Forte Dagard foram consumidos pelas chamas. As pedras rosadas de Dagard se tornaram enegrecidas pelas chamas, assim como a própria armadura de Soph foi arruinada, enegrecida e derretida no fogo ardente do cataclisma. Lord Soph se tornou um cavaleiro da morte, um morto-vivo amaldiçoado. Sua armadura arruinada era identificada apenas pela rosa negra em seu peito, e ocultava seu corpo cadavérico, do qual apenas se vislumbravam seus olhos vermelhos. Seus leais cavaleiros também se tornaram mortos-vivos ao seu serviço, e o Forte Dagard se tornou um local amaldiçoado,
assombrado pelas banshees das elfas que atormentavam Lord Soth. As terras de Nightlund, Terra dos Cavaleiros, se tornaram as assombradas Nightlund, Terra da Noite, e o horror da existência de Lord Soth se tornou uma lenda que assombra a população de Krynn. 3 séculos se passaram, e Lord Soth permaneceu na escuridão de seu castelo, de onde nenhum homem vivo jamais retornara. O mundo de Krynn passou a ser ameaçado por força das trevas, e a deusa da escuridão, Tarkissis, planejava conquistar o mundo de Krynn e invadir o mundo com sua forma divina. Ela criou e arregimentou ao seu serviço os exércitos dracônicos e tentava trazer Lord Soth para servir no seu grande exército. Lord Soth se negava a servir a qualquer deus, mas a Rainha das Trevas insistia em sua proposta. Soth então desafiou a Tarkissis, dizendo que apenas poderia servir em seu exército caso um de seus altos senhores do dragão voluntariamente viesse ao seu castelo e sobrevivesse a uma noite em sua companhia. Ele então prestaria seus serviços sob os comandos deste alto senhor dos dragões. A proposta de Soth parecia impossível de ser realizada, até que a Dama Azul, Kitiara Ut-Matar, para ganhar os favores da deusa Tarkissis e evitar a morte por uma suposta traição ao imperador Ariakas, aceitou o desafio. A poderosa guerreira teve coragem para adentrar a fortaleza de Soth e enfrentou seus servos e espíritos guardiões, até chegar à Sala do Trono. Lá, ela desafiou Soth para um duelo. Mesmo sendo incapaz de derrotá-lo, Kitiara resistiu à aura de terror do cavaleiro e enfrentou a morte de frente, sem emitir um grito de medo ou dor. Lord Soth reconheceu em Kitiara uma mulher forte e determinada, um espírito indomável, tal como Soth, que não se ajoelharia perante um poder superior. Kitiara despertou em Soth admiração e outros sentimentos que há muito ele considerava perdido em seu coração negro. Ele então poupou a vida da desfalecida guerreira, deixando que ela passasse a noite em seu castelo, e pôs sua espada ao seu serviço. Kitiara fez de Forte Dagard seu centro de comando, e de Lord Soth seu principal aliado na Guerra da Lança. Juntos, eles capturaram a princesa élfica Laurana, cuja alma seria dada em presente a Lord Soth após seu sacrifício a Tarkissis, com uma vingança a todos os elfos, raça que ele passara a odiar intensamente após a tragédia com sua esposa Isolde. Nos eventos que se seguiram, contudo, Tanis, o meio-elfo, o verdadeiro amor de Kitiara, conseguiu libertar Laurana e escapar das garras dos servos de Tarkissis. Lord Soth teve a chance de matar a ambos os fugitivos, mas foi impedido por Kitiara, que deixou que Tanis escapasse, mesmo após o meio-elfo a tê-la rejeitado. Após o fim da Guerra da Lança e a derrota de Tarkissis, Kitiara decidiu consolidar sua posição de poder, e junto com Lord Soth, assassinou outros altos lordes dracônicos, enquanto ela reconstruía seus exércitos. Apesar de ainda servir Kitiara, Lord Soth começou a planejar contra sua Dama Azul. Ele acreditava que o amor de Kitiara por Tanis a enfraquecia e a impedia de alcançar seu potencial. Assim, ele começou a planejar um jeito de tomar sua vida e sua alma, para transformar ela em uma morta-viva e sua companheira imortal. Quando Kitiara descobriu os planos de seu irmão Hastelin de confrontar e tomar o lugar da deusa das trevas Tarkissis, Lord Soth incentivou Kitiara a atacar a cidade de Palanthas, enquanto Hastelin Magera estivesse no abismo batalhando com a deusa. Na Guerra da Dama Azul, como ficou conhecido o confronto, Kitiara comandou seus exércitos e dragões pelos ares, em uma cidadela voadora, enquanto Lord Soth invadiu Palanthas com seus cavaleiros, banshees e exércitos de mortos-vivos, finalmente obtendo vingança contra a cidade que há séculos atrás o julgara e o humilhara. Kitiara avançou para a Torre de Alta Magia, onde batalhou contra Dalamar, o Negro, o aprendiz de Hastelin Magera. Tanis, o meio-elfo, também chegou à torre e presenciou quando Dalamar feriu mortalmente a Kitiara com uma magia de relâmpago. Enquanto morria, Kitiara pediu a ajuda a Tanis, mas Lord Soth surgiu das sombras e clamou seu corpo,
impedindo que os demais a ajudassem. Após conseguir o corpo de sua amada, Lord Soth abandonou a Batalha de Palantas, retirando suas forças e exércitos mortos-vivos do combate e ordenando que retornassem com ele para o Forte da Garda. Enquanto ele levava o corpo de Kitiara em seu cavalo, Lord Soth pediu a Caradoc, seu mais fiel aliado, que agora era um espectro, para que fosse até o abismo para recuperar a alma de Kitiara. Caradoc, outrora fiel a Lord Soth, vinha implorando a seu mestre para que intercedesse com os deuses da escuridão, para que fosse-lhe concedido novamente um corpo vivo, mas Lord Soth vinha adiando o cumprimento desta promessa. Quando chegou ao abismo, Caradoc buscou e encontrou a alma de Kitiara, mas decidiu obter uma vantagem sobre seu sucerano. Ele aprisionou a alma de Kitiara em um broche, símbolo de sua lealdade a Lord Soth, e negociou o mesmo com um diabo do abismo. O diabo apenas devolveria a alma de Kitiara caso Caradoc, em um corpo vivo, viesse até ele e pedisse o objeto. Ao chegar em Dagard com o corpo de Kitiara e não encontrar Caradoc, Lord Soth se enfureceu. Quando o espírito de Caradoc regressou ao forte e relatou a Soth suas exigências, o Cavaleiro da Morte partiu para o confronto com Caradoc. Enquanto batalhavam, uma estranha névoa tomou conta do Forte da Garda, e sem que ambos percebessem, foram tragados para o semiplano do pavor. Lord Soth e Caradoc emergiram em um bosque na Baróvia. O combate entre o cavaleiro e seu antigo senescal foi interrompido, pois ambos foram atacados por dezenas de mortos-vivos. Lord Soth derrotou rapidamente os 10 mortos, mas a distração deu a Caradoc uma chance de fuga. O espírito de Caradoc buscou refúgio no castelo Ravenloft, onde pediu a ajuda de Conde Strahd, que o recebeu como um novo servo e o obrigou a relatar a história e os segredos de Lord Soth. Lord Soth vagou perdido pela Baróvia, até encontrar um acampamento de Vistanes, da família Kulchevich. Sentindo o seu poder, a Raoni, Madame Girani, recebeu Lord Soth com cortesia e o levou para o interior de seu vardo. Lord Soth extraiu algumas informações sobre a Terra das Brumas e o governante da Baróvia, Conde Strahd, mas ao perceber que Madame Girani pretendia usar meios místicos para descobrir informações sobre seu passado, Lord Soth se enfureceu e queimou o vardo de Madame Girani, matando a Raoni. Antes de morrer, entretanto, a velha Vistani o amaldiçoou, dizendo a Lord Soth que ele jamais voltaria para casa, embora sempre tivesse sua terra natal diante de seus olhos. Os Vistani, vendo o vardo de sua Raoni queimar, atacaram Lord Soth, que facilmente derrotou e matou seus inimigos. Ele então sequestrou Magda, a jovem Vistani, filha de Madame Girani, para lhe servir como um guia nessas terras estranhas, e a obrigou a levá-lo até o castelo Ravenloft. No caminho para o castelo, Lord Soth e Magda presenciaram um grupo de barovianos tentar executar um anão por seus crimes. Este anão era Azrael, um licantropo texugo, que conseguiu se livrar de seus captores. Sem dar importância para o anão, Soth seguiu seu caminho, mas Azrael decidiu o seguir à distância. Ao chegarem ao castelo Ravenloft, Lord Soth foi recebido por Conde Strahd como um convidado. Para aplacar a fúria de Lord Soth, Strahd declarou que todos os Vistani Kulchevich perderiam sua proteção e seriam mortos. Ele então mentiu para Lord Soth, dizendo que o espírito de Caradoc foi destruído ao tentar invadir seu castelo. E quando questionado sobre algum meio de escapar deste plano do pavor, ele revelou a Lord Soth que o sangue de Duque Gundar, o Lorde Negro do domínio de Gundarak, ou de um de seus familiares, quando derramado sobre o solo de seu castelo, abriria um portal para fora deste plano. Lord Soth não confiou abertamente em Conde Strahd, e durante o dia ele buscou por Magda e juntos eles escaparam do castelo. Eles buscaram informações por conta própria e acabaram seguindo as trilhas das lendas sobre um outro portal. Nesta jornada, eles perceberam que estavam sendo seguidos e confrontaram Azrael, o anão licantropo. Azrael ofereceu a Lord Soth seus serviços,
vendo no Cavaleiro da Morte um aliado de grande poder. E Sof decidiu aceitar os serviços do anão. A busca por este outro portal para fora da Terra das Brumas, ligado ao passado do ancestral de Magda, o Vistani Kuchev, se mostrou um beco sem saída. Eles então decidiram seguir rumo a Gundarak e explorar a informação fornecida pelo Conde Strahd. No caminho, durante um combate com inimigos, Magda conseguiu escapar de seus captores, e Lord Sof e Azrael seguiram sozinhos até o castelo Onadora. Lá, eles invadiram a construção e confrontaram Duque Gundar e seu filho Medraud, um arcano aprisionado no corpo de uma criança. Enquanto Sof batalhava contra Duque Gundar, Azrael conseguiu assassinar Medraud, banhando o chão do castelo com seu sangue. Duque Gundar optou por fugir do combate, e Sof e Azrael então adentraram ao portal, mas o caminho místico apenas os levou de volta para Baróvia. Em fúria, Sof e Azrael cruzaram a Baróvia, devastando tudo em seu caminho, até chegarem às portas do castelo Ravenloft. Lá, eles começaram a batalhar os inúmeros servos de Conde Strahd. O Conde Vampiro, temendo o resultado de um confronto direto com o Cavaleiro da Morte, baniu o espectro de Caradoc de seu castelo, ordenando que ele fugisse de seu domínio. Sof, ao perceber que Caradoc ainda não havia sido destruído e fugia de seu alcance, abandonou sua vingança contra Strahd e perseguiu seu antigo senescal pela Baróvia e por Gundarak, até alcançá-lo nas fronteiras das Brumas, onde o destruiu com suas próprias mãos. Enquanto ele cometia seu ato de vingança contra o traidor espírito, as Brumas o envolveram mais uma vez. Nas Brumas, ele teve uma visão de Solamnia, onde teve uma chance de se arrepender de seus pecados e reconhecer seus erros, mas mais uma vez rejeitou a redenção e o arrependimento. As Brumas então se abriram para revelar o domínio de Cíticos, onde Lord Sof seria o Lorde Sombrio. Lord Sof descobriu que Cíticos era um reflexo sombrio do mundo de Krynn. No centro, havia um grande desfiladeiro, onde ele encontrou uma réplica de sua fortaleza, Dagard, mas que parecia constantemente sofrer mudanças, como se para irritar e ofender as memórias de Lord Sof. Ele batizou a fortaleza de Nedagard e fez de lá seu centro de poder. O domínio era habitado por elfos, uma raça que causava grande desprezo em Lord Sof. Ele começou um brutal governo, e com o auxílio de Azrael, impôs sua tirania sobre este domínio. Um grupo de elfos selvagens se rebelou contra sua tirania, e Cíticos foi lançado em uma terrível guerra civil. Com o tempo, contudo, Lord Sof parecia se perder em suas próprias memórias e pensamentos, e se isolou em sua fortaleza. Quando um bando de Vistanes chamado de Andarilhos ingressou em Cíticos, Lord Sof foi ao encontro de sua líder, Magda Kuchevich, a Vistani que ele havia sequestrado ao chegar na Baróvia. Eles então fizeram um pacto, no qual a Rosa Negra assegurou aos Andarilhos sua proteção em Cíticos em troca do silêncio de Magda Kuchevich quanto ao passado e segredos de Lord Sof. A reclusão de Lord Sof aumentou quando ele capturou o mestre Tindalfalus, um poderoso ilusionista, e exigiu que ele criasse para ele os Espelhos da Memória, poderosos espelhos mágicos capazes de encantar seu observador e o levar a reviver memórias falsas sobre seu passado. A Rosa Negra ficou obcecada por essas memórias, onde vislumbrava versões alternativas de seu passado, desde versões em que o cavaleiro não caía em desgraça, até versões em que ele mesmo, tornando-se um cavaleiro da morte, encontrava seus desejos mais cruéis de vingança. Cíticos foi devastada por este período em que Lord Sof esteve catatônico, enquanto suas fronteiras eram fechadas por seu cântico de loucura, e a própria memória de seus habitantes começava a falhar. Um grupo de aventureiros invadiu o Forte Nedagard e rompeu com as memórias falsas de Lord Sof, quebrando a maior parte destes espelhos e o libertando de sua catatonia. Após despertar, Lord Sof continuou com muito pouco interesse por Cíticos. A única coisa que parecia despertar sua atenção era a identidade da misteriosa líder dos Elfos Selvagens, a Rosa Branca. Lord Sof acreditava que as Brumas haviam atraído para este mundo a alma de Kitiara e almejava finalmente obter o controle sobre sua alma. Enquanto Lord Sof se perdia em suas buscas,
Azrael Dark, seu senescal, aos poucos se voltava contra seu mestre. Ele deixara de ver em Sof um poderoso guerreiro capaz de desafiar os próprios deuses, para enxergar em seu mestre um fraco, perdido nas memórias de seu passado. O anão encontrara o Lago dos Sons, no fundo das minas de sal de Veidrava, e passara a escutar os segredos sussurrados pelas sombras de Cíticos, que também lhe faziam promessas de glória e poder. Azrael tramou contra seu senhor, e fez um jogo duplo de alianças escusas. Ele fez alianças secretas com Malok e Adere, para derrubar Lord Sof e assumir o poder. E em troca, ele lhe entregaria os Andarilhos, caravana de Vistani protegida por Lord Sof, que escapara de seu programa de extermínio. O tirânico governante de Envidia começou então a fazer pequenos ataques nas fronteiras, que acabaram por atrair a atenção de Lord Sof para a defesa de seus domínios. Azrael também negociara com Inza Kulchevich, a filha de Magda, a líder dos Andarilhos. A maligna Inza pretendia assumir o controle da caravana, e já havia feito acordos nefastos com o anão no passado. Através de um acordo com a mesma, ele entregou à caravana como pagamento uma caixa de sal retirada das minas de Veidrava, mas que continha em seu interior as perigosas sombras de sal. Inza sabotou a clava de Kulchev, a arma mágica de sua mãe, e abriu a caixa com as sombras ao cair da noite. As sombras atacaram e devastaram os andarilhos, e Magda, usando sua arma, tentou afastá-los, mas a clava se estilhaçou. Pouco antes de morrer, ela chamou por Lord Sof, e o Cavaleiro da Morte manteve sua promessa de proteção, surgindo da escuridão para destruir as sombras. Apesar de Inza e alguns Vistanes escaparem da morte, Magna não resistiu. Antes de morrer, contudo, ela agradeceu Lord Sof por manter sua promessa. Ele entregou um botão de uma rosa branca. Em suas últimas palavras, Magna pediu a Lord Sof que ele estendesse sua proteção para Inza, sua filha, e revogou a maldição que sua mãe, Madame Guerani, havia lhe lançado no passado. Neste momento, uma lua branca surgiu nos céus de Cíticos, que os elfos do domínio a chamaram de Solinari. Enquanto uma série de perturbações parecia assolar Cíticos, Azrael se preparava para um ritual nas minas de sal de Veidrava, que lhe daria o controle sobre as sombras de Cíticos e o tornaria um novo Lorde Sombrio do reino. Enquanto isso, a Rosa Branca e seus aliados planejavam rituais para aproximar o mundo de Krynn desta prisão de brumas e trazer para os céus de Cíticos a lua vermelha de Lunitari. Quando a lua vermelha de Lunitari brilhou novamente sobre os céus de Cíticos, as tropas de Envidia invadiram o domínio e marcharam contra o forte Nedragard, enquanto Lord Sof comandava seus cavaleiros, banshees e exércitos de mortos-vivos para sua defesa. A maligna Inza colocou voluntariamente sua própria caravana de andarilhos em perigo, no caminho das tropas de Envidia, apenas para atrair a atenção de Lord Sof. Enquanto seu próprio povo era massacrado, ela clamou pelo auxílio do Cavaleiro da Morte, e Lord Sof surgiu das sombras para cumprir o juramento feito para Magda. Lord Sof derrotou o grupo de atacantes de Envidia, mas apenas Inza e mais 3 membros de sua caravana sobreviveram. Inza pediu a Sof que a protegesse dos terríveis eventos que aconteciam em Cíticos, e Lord Sof a transportou para o interior do forte Nedragard. Lá, Inza revelou a Sof que, enquanto ele estava se defendendo em sua fortaleza, Azrael preparava-se para usurpar seu poder com um maligno ritual. Sof então partiu para as minas de sal de Veidrava, onde pretendia impedir Azrael de causar um verdadeiro cataclisma em Cíticos, sugando as sombras de todos seus habitantes. Inza, assim que Sof deixou a fortaleza, criou barreiras místicas para se proteger no interior do forte e barrar a entrada de mortos-vivos e do próprio Lord Sof quando retornasse. A jornada de Sof poderia ter salvo os Cíticos da destruição, mas as 3 banshees que serviam a Lord Sof foram em seu encalço, para contar a ele sobre a traiçoeira Inza. Tal qual como foi no passado, Sof, tomado pela fúria desta nova traição, abandonou sua busca para impedir o ritual de Azrael e retornou imediatamente ao forte Nedragard. Lá, no interior de seu salão, ele confrontou Inza. Sua falha em impedir um novo cataclisma causou o evento conhecido como a Hora das Sombras Gritantes, quando todas as sombras dos habitantes de Cíticos foram tragadas para as minas de sal de Veidrava.
Graças à ação de um outro herói, Ganelon, o ritual de Azrael foi impedido. As sombras de Cíticos se reuniram em uma grande esfera negra sobre o forte Neragard, e então despencaram, queimando a fortaleza e as forças que batalhavam em seus arredores em chamas negras, antes de retornarem para seus devidos donos. No salão principal, Lord Soth se preparava para atacar e assassinar a traiçoeira Vistani Inza, quando espíritos antigos de seu passado vieram lhe prestar uma visita. A Rosa Branca, líder dos Elfos Selvagens, se revelou como o espírito de Isolde Denissa, sua esposa élfica. Junto com ela estavam os espectros da Besta Sussurrante e do Sapateiro Sangrento, que se fundiram em um único espectro, revelando serem fragmentos da alma de seu filho Perador, morto nos braços de sua mãe durante o cataclisma de Krynn. Inza aproveitou-se da distração para fugir de Lord Soth. Enquanto Nedagard queimava, Lord Soth confrontou sua esposa Isolde novamente, com seu filho em seus braços, e foi tomado pelas memórias de seu passado. O Cavaleiro da Morte voltou suas costas para Isolde, ignorando os tormentos que lhe eram impostos pelos poderes sombrios. Tendo sido absolvido da maldição de Madame Guirani, outra maldição mais antiga e poderosa clamava seu destino, e Lord Soth, o Cavaleiro da Rosa Negra, deixou sua prisão de brumas. Novamente em Krynn, a figura de Soth voltou a assombrar o Forte da Guard, e os rumores de seu retorno voltaram a circular em Ansalon. Lord Soth, contudo, manteve-se em seu forte amaldiçoado, se isolando do mundo. Por muitos anos o espectro da Rosa Negra permaneceu meditando sobre seu passado, seus erros e seus pecados, e o assombrado Forte Lagast permaneceu como um local maldito a ser evitado. Quando a Guerra das Almas teve início, Mina, a profeta do Deus Único, procurou por Lord Soth em Nightrond para oferecer ao Cavaleiro da Morte o comando das forças mortas-vivas do exército. Lord Soth, contudo, já havia refletido sobre sua existência e percebera a gravidade de seus pecados, aceitando a responsabilidade de seus atos. As ofertas de Tarquissis, a deusa da escuridão, não mais lhe tentavam, nem tampouco ele guiava seus atos pelo ódio que anteriormente o consumia. As ameaças da Rainha das Trevas não lhe causavam temor. Lord Soth desejava sua morte e o descanso eterno. Para ameaçá-lo e puni-lo, Tarquissis transformou Lord Soth novamente em um humano mortal, para que ele pudesse temer sua destruição final, mas acabou lhe concedendo justamente o que ele mais desejava. Quando o Forte da Guard ruiu sobre sua cabeça, matando Lord Lawrence Soth como um ato de vingança de Tarquissis por sua recusa, ele finalmente teve um fim para sua maldição e recebeu o merecido descanso de sua alma. Lord Soth é um dos mais icônicos vilões no universo de Dungeons & Dragons, e sua história é um épico conto de cavalaria, de honra, amor, tragédia, queda e redenção. Ele também é um dos únicos a marcar profundamente dois grandes cenários de Dungeons & Dragons, sendo uma importante figura do cenário de Dragonlance e também de Ravenloft. Apesar de ser fã de ambos os cenários, acredito ter sido uma oportunidade perdida o tratamento dado pelo cenário de Dragonlance ao personagem após o seu regresso de Ravenloft. O fato é que os autores do cenário e dos romances de Dragonlance pareciam estar ressentidos com a passagem de Lord Soth por Ravenloft, e em seus romances consideram que tal passagem pela Terra das Brumas sequer existiu. Embora seja um grande fã do romance Spectre of the Black Rose, os motivos que levam os poderes sombrios a abrir mão de Lord Soth nunca são totalmente explicados de forma clara, e me parece que a mudança levou em conta as alterações de propriedade intelectual que o cenário passaria, uma vez que logo em sequência ele seria licenciado pela Wizards of the Coast para ser publicado por outra empresa. Contudo, a redenção do Cavaleiro no cenário de Dragonlance é bastante apropriada, e conclui belamente o seu arco narrativo. Se você pretende se manter fiel às modificações do cenário oficial, mas ainda assim quer utilizar Lord Soth em suas aventuras em Ravenloft, uma boa oportunidade seria utilizar a figura do Cavaleiro Abençoado, um reflexo do bondoso Lord Lawrence Soth ainda antes de sua queda, que escapou dos espelhos da memória
e agora vaga por Cíticos. Talvez este reflexo ilusório de Lord Soth possa ser um herói nas brumas e enfrentar o mal de Inza Kutchavik. Ou talvez ele esteja destinado a repetir os erros de sua imagem original e se tornar um monstro corrompido pelas sombras de Cíticos. Enquanto escutamos os últimos relatos das Banshees do Forte Nedagard, uma grande escuridão parece nos envolver. Estamos cercados pela maligna presença de Inza Kutchavik, a sombra maligna de Cíticos. Junte-se a nós, ative as notificações e se inscreva neste canal. No próximo vídeo, vamos desvelar o que se esconde na escuridão e revelar os segredos sombrios de Inza Kutchavik, a nova Lorde Sombria de Cíticos.